Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Prepare-se para dar muita risada. Dia da semana, segunda-feira. Enfim decidimos um jeito de tirar férias em família que cabem no nosso bolso. No sábado à noite, minha bisavó ligou para o papai, perguntando se ele podia ir buscar o trailer do tio Gary, que estava parado na entrada da garagem dela fazia 2 anos. Ao que parece, o tio Gary tinha virado palhaço de rodeio e ela achava que ele não voltaria para casa tão cedo. Primeiro, o papai ficou bravo, porque sempre tinha que resolver os problemas do tio Gary. Mas aí a mamãe disse que o trailer era a solução para as nossas férias. A mamãe contou que o motivo para as férias serem tão caras era porque dormir em hotéis e comer em restaurantes consome muita grana. Mas com o trailer, essas 2 questões estavam resolvidas. Aí o papai começou a se animar. Ele falou que a gente podia cair na estrada e parar para dormir em qualquer lugar, e que a gente também podia fazer a própria comida. Tudo o que sei é que meus irmãos e eu estávamos tão felizes com a ideia de sair do porão da vovó que toparíamos qualquer coisa. A mamãe falou que a gente ia viver um monte de aventuras no caminho, e agora até eu estou me animando com essa viagem. Na verdade, começo a me sentir mal pelo Hawley, porque enquanto ele estiver em um museu sem graça do outro lado do mundo, eu vou estar fazendo umas coisas bem iradas. Faz 2 dias que estamos preparando a viagem e estou meio preocupado porque a mamãe quer transformar a coisa toda numa experiência educativa. Mas pode acreditar, a última coisa que eu quero nas férias é aprender. Dia da semana. Quarta-feira. Hoje de manhã fomos ao mercado comprar comida para a viagem. Depois fomos até a loja de camping para pegar o resto das coisas que íamos precisar. Eu estava super empolgado porque, na real, a gente nunca tinha comprado nada lá. O papai levava o Roderick e eu até essa loja quando éramos pequenos, mas era só para matar o tempo nos sábados de manhã. Quando a gente chegou à loja hoje, o papai foi comprar umas coisas básicas, tipo lanternas, cantis e cadeiras dobráveis. Mas eu fui direto para a seção de equipamentos de última geração, porque, na minha opinião, se a gente vai mesmo fazer essa coisa, tem que ser com conforto. Peguei um sofá inflável e botas de trilha com mini ventiladores nos calcanhares, além de um liquidificador movido a energia solar, capaz de fazer umas vitaminas em 30 segundos. O papai disse que essas coisas não eram para campistas de verdade e me fez devolver tudo. O papai disse que a gente ia viver da natureza o máximo possível nessa viagem e pegou umas varas de pescar. Bom, não sei as outras pessoas, mas o único peixe que eu gosto de comer é o que já vem empanado. O Manny e o Roderick gostaram da ideia de capturar a própria comida, porque eles começaram a pegar equipamentos para isso. Mas a mamãe acabou com a graça deles, antes que se empolgassem demais. O Roderick ficou decepcionado. Acho que a ideia dele era conseguir um troféu de caça na viagem, para pendurar na cozinha de casa quando a reforma terminasse. Depois que o papai pegou tudo, estava na hora de passar no caixa. Mas a mamãe ficou com medo de que a gente não tivesse pegado os equipamentos corretos e perguntou para o vendedor se o que estava no carrinho era o suficiente. O cara devia ser especialista em sobrevivência na selva, porque ele falou um monte de coisa. E não fiquei nada confiante em embarcar numa viagem de acampamento. O vendedor disse que a nossa maior preocupação precisava ser com os ursos, porque tem um monte deles por onde vamos passar. Mas ele deu umas dicas do que fazer para nos proteger, só por precaução. Ele disse que a primeira coisa que a gente precisava se lembrar
era de sempre amarrar bem o lixo e pendurar numa árvore para os ursos não alcançarem. E contou que para ficarmos seguros mesmo, era melhor comprar um garrafão de urina de lobo e despejar ao redor do acampamento todas as noites, porque isso espanta os ursos. Tentei imaginar como é o trabalho de quem precisa recolher toda aquela urina de lobo e prometi para mim mesmo que ia tirar notas melhores na escola, para essa pessoa nunca ser eu. O vendedor falou que outra preocupação importante era com bichos e insetos, tipo mosquitos e carrapatos, e que era bom sempre passar repelente. Concordei totalmente com essa ideia, porque uma vez o Albert Sandy contou para o pessoal da escola sobre um moleque que tinha dormido fora de casa e um mosquito chupou todo o sangue dele. E eu é que não ia querer que isso acontecesse comigo. Comecei a ficar meio preocupado quando o vendedor falou de todas as outras coisas que a gente ia precisar. Ele disse que era bom ter um kit de primeiros socorros, caso alguém se machucasse, e fósforo à prova d'água, para o caso da chuva molhar nossas coisas. A gente também ia precisar de uma bússola para não se perder, soro para picada de cobra e um sinalizador para usar se as coisas ficassem ruins para valer. Quando passamos pelo caixa, eu estava meio abalado. E tenho que admitir que agora o porão da vovó já não parece tão terrível. Acho que o cara da loja de camping deixou o papai estressado, porque depois de pagar ele quis sair logo de lá. E só na metade do caminho percebemos que o Roderick não estava no carro e tivemos que voltar. Depois disso, fomos até a casa da minha bisavó para pegar o trailer do tio Gary. O papai achava que ia estar tudo em ordem, mas na verdade estava a maior bagunça. Lembro de uma vez que o papai contou que quando o tio Gary comprou o primeiro carro, ele deixava um monte de lixo nos bancos para ninguém querer roubar. Acho que o tio Gary teve a mesma ideia para o trailer. Passamos a tarde inteirinha limpando aquilo tudo. E não ficaria nem um pouco surpreso se achássemos o próprio tio Gary soterrado debaixo daquele monte de lixo. Depois de tirar as tralhas, finalmente pudemos dar uma boa olhada no trailer. E deu para entender porque o tio Gary tinha conseguido morar lá por 2 anos. Aquele negócio tinha de tudo. Tinha um fogão, uma pia, uma mesa de cozinha e um frigobar. Além disso, o banheiro tinha até chuveiro e um espaço extra em cima da cabine para dormir. Esfregamos tudo, mas a cada vez que acabávamos de limpar, aparecia outra coisa que o tio Gary tinha largado. Eu não quero parecer grosseiro nem nada, mas espero que o tio Gary tenha comprado roupas íntimas novas desde que se mudou. Depois que a minha bisavó deu uns sanduíches para levarmos na viagem, caímos na estrada. Quando partimos, o papai estava animadão com o trailer. Disse que como podia trabalhar de onde quisesse, a gente podia morar na estrada até terminar a reforma da casa, e talvez até por mais tempo. Aí a mamãe entrou na conversa. Ela disse que podíamos viajar pelo país, registrar as aventuras e virar uma daquelas famílias famosas da internet. E eu estava começando a curtir esse estilo de vida viajante também. Acima de tudo, o que eu mais estava gostando era de poder usar o banheiro enquanto a gente estava na estrada. A única coisa que eu não curti no trailer do tio Gary era que não tinha cinto de segurança na área de convivência. E isso era um problema, toda vez que o papai dava uma brecada mais forte. Quando o trânsito melhorava, a mamãe deixava o Manny sentar no banco da frente, para ele achar que estava dirigindo. Mas ela se ligou no erro que tinha cometido, quando ele descobriu a buzina. Era maneiro estar na estrada e tudo mais, só que depois de um tempo começou a ficar meio cansativo. Então o Roderick e eu recorremos aos nossos eletrônicos para passar o tempo. Depois de mais ou menos 1 hora, a mamãe falou que a gente já tinha esgotado a cota de eletrônicos e precisava desconectar. Em geral, quando a mamãe diz que já está na hora de desconectar, nós damos um tempo. Mas assim que ela deixa de prestar atenção, nós ligamos de novo. Aí ela se cansa e desiste de brigar. E foi isso que pensamos que fosse acontecer hoje.
Mas a mamãe não estava para brincadeira nessa viagem. Quando pegamos nossas coisas de volta, ela colocou numa caixa de plástico transparente, com um timer na tampa. Assim que bati o olho naquela coisa, entendi o que era, porque tinha visto os anúncios nas revistas de pais e filhos que a mamãe lê. A mamãe ajustou o timer para 2 horas e voltou lá para o banco da frente. Quem fabricou essa coisa sabia o que estava fazendo, porque nem o Roderick nem eu conseguimos abrir de jeito nenhum. A mamãe entregou umas atividades que inventou para a viagem e disse que isso ia manter a gente entretido. Mas não tinha a menor graça brincar de bingo da vida selvagem sem saber identificar nem metade dos animais que a gente via na beira da estrada. Depois de mais umas 2 horas de viagem, meus pais começaram a procurar lugares para a gente estacionar. Tinha algumas placas anunciando atrações naturais. Então papai pegou uma saída que levava a algum lugar chamado Ravina Kuperpe. A mamãe ficou empolgada e disse que a gente era tipo um grupo de exploradores prestes a descobrir algum lugar novo. Mas infelizmente, outros exploradores chegaram lá primeiro. Como não tinha lugar para estacionar, a gente teve que seguir adiante. E nos 3 campings seguintes foi a mesma coisa. Sei que tenho sorte por ter nascido numa época em que existe medicina moderna, relógios inteligentes e bolinho com recheio de creme. Mas às vezes eu queria ter nascido um pouco antes, para ter a chance de descobrir algo novo. Quando você encontra uma coisa nova, pode colocar seu nome nela. Mas a esta altura, todas as coisas legais já foram descobertas. Compartilhe esse vídeo, fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.